Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roosevelt Conci e nós estamos hoje no Zoom Debate. E hoje, como a gente tem dito, é o seguinte, a cada semana nós temos um tema diferente, nós temos um personagem diferente e o protagonismo é dado exatamente em razão do personagem. E hoje nós temos uma figura que é uma figura nacional, uma figura de grande repercussão, uma figura que tem uma atuação hoje na Câmara Federal, que é considerada uma das deputadas mais atuantes, mais contundentes, com uma voz, com uma presença, e isso é muito bom. Isso é muito bom para a nossa região, isso é muito bom para o Estado, porque ela repercute não somente no Estado do Rio, mas ela repercute diante de todas as vozes, não só as vozes femininas na Câmara Federal, mas ela tem um protagonismo que é de representação em diversas comissões. É a deputada com a maior participação em comissões dentro do Congresso. Isso nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Laura Carneiro. Laura Carneiro, filha de Nelson Carneiro, ao qual nós temos uma saudade muito grande, teve uma participação incrível aqui no nosso estado, mas eu poderia dizer de Nova Friburgo, tive a oportunidade de privar no relacionamento com o Nelson ao longo da minha vida pública e dizer que Friburgo teve também essa satisfação. E agora, esse legado e hoje já a sua personalidade está nas mãos de Laura. Laura, seja muito bem-vinda, é um prazer estar com você. Nós estamos, essa imagem é gerada para Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e o interior também, grande parte da região centro-norte, e um pool de emissoras de 100 micro e pequenas emissoras a partir de São Paulo, na Soul TV. Então, acho que falar com você, eu acho que para a gente um motivo de orgulho, porque nós estamos falando diante de quem faz a política com seriedade, quem faz a política com entregas, e é isso, eu me sinto muito bem e confortado nesse momento, e orgulhoso, acima de tudo. Muito bem-vinda. Muito obrigada, eu estou inchada aqui. Muito obrigada pelas palavras, eu acho que eu acredito no parlamento, eu acho que essa é a diferença. Eu acredito que é através do parlamento que você transforma a vida das pessoas, é através da legislação, é através de você pegar opiniões diversas e achar o caminho do consenso nessas opiniões que a gente pode transformar a vida das pessoas. Eu aprendi isso na minha casa, foi assim que eu aprendi com o senador Nelson Carneiro. O parlamentar tem algumas obrigações. Primeiro, de trabalhar muito, isso eu faço, modéstia à parte, bem, trabalhar muito. E a segunda missão é defender o seu Estado. E achar os recursos, achar os caminhos para cada vez mais a gente poder defender o Estado do Rio de Janeiro, que vive uma situação sempre, quer dizer, hoje muito dramática em função do Propag, em função de não ter, da questão econômica mesmo, onde chegamos. Então, é um momento difícil do Rio e a gente tem que ajudar. Então, já para a gente, antes de entrar no momento do Rio e de Friburgo e da região serrana, região centro-norte, acho que a gente poderia falar um pouco de Brasil e das repercussões hoje que o Brasil enfrenta com relação ao mundo. Como é que você na representação hoje de um Estado que já foi um Estado referência e que busca, a todo instante ainda por essa retomada, mas como é que hoje você percebe que o Brasil é visto e entre o que ele é visto e entre o que efetivamente é o Brasil? O que nós estamos vivendo nesse momento em termos de nacionalização? Eu acho que é um momento muito difícil, porque se esperava que a polarização não tomasse conta do parlamento e ela tomou conta do parlamento. Então, enfim, principalmente essa questão do 8 de janeiro, da anistia, tomou conta do parlamento. Você passa... Outro dia a gente ficou 4 horas para votar um projeto que cria o dia, nem me lembro que dia era, dia do axé, alguma coisa assim que normalmente a gente faria em 3, 4 minutos. E por conta da obstrução, e eu entendo todas as posições políticas. Eu só não entendo que a gente pare um parlamento, da importância do parlamento brasileiro, que a gente deixe de discutir temas que são muito importantes para o Brasil em função de uma temática. E hoje é isso. A gente vive um momento em que volta a Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro, e a nação não quer isso. O que a população quer é saber se ela vai pagar menos imposto, a população quer saber se os direitos e garantias das pessoas vão estar assegurados, a população quer saber como é que você pode contribuir no dia a dia
para a cidadania, enfim, é isso que a população quer. Quer ver a obra acontecendo na rua dela, quer que o prefeito dela esteja bem recebendo recursos do governo federal, quer saber se as entidades da sociedade civil estão atendidas para poder atender mais ainda a população, principalmente na área de assistência. Então é isso, é o que a população quer, né? A população não quer saber da anistia. A população quer saber, isso sim, por exemplo, a questão do INSS. Aí sim, como é que vamos ressarcir os idosos? Por acaso, o requerimento que levou o ministro Lupe a Brasília foi meu. Na verdade, era para explicar ao Ministério. Acabou que aconteceu o problema e o ministro esteve lá, eu era autora do requerimento, e ao invés de ficar discutindo a questão jurídica, burocrática, eu perguntei para ele, eu só quero saber como é que o aposentado vai receber de volta esse dinheiro. Então, a gente está agora com esse processo esses últimos dias, de como receber o dinheiro de volta, quem vai pagar, como não vai pagar. Isso é que nos interessa, a população quer saber do seu dia a dia. As pessoas têm uma dificuldade financeira grande, né? Você tem muita gente ainda muito pobre no Brasil que precisa de ajuda, que precisa de alimento, que precisa de cozinha comunitária, que precisa de agricultura familiar, que precisa de programas na educação, e aí tem lá o pé de meia, mas a gente precisa estimular essas questões para que as pessoas melhorem suas vidas. Esse é o objetivo do parlamento, esse tem que ser o objetivo do parlamento. Cada lei que a gente vota, antes de pensar na gente ou, enfim, na nossa posição política, o primeiro pensamento tem que ser a população, sempre. Deputada, o Brasil ele é visto como um país em que mais se legisla. Que o legislador, né, ele faz leis, mas também, por outro lado, né, é um país onde essas leis têm a menor aplicabilidade, regulamentação. Isso é verdade? É o que chega aqui para a gente. Eu me lembro quando eu era vereadora no Rio, há muitos anos atrás, 89, a gente chegou a criar um grupo de vereadores, era uma campanha, né? A lei tem que pegar. É mais ou menos isso, porque as pessoas... A lei é feita a partir da situação fática. Como é que você bola um projeto de lei? Bom, você chega ali e vê que aquela situação falta regular. Então, você tem que regular aquela situação. Por exemplo, agora, né, a questão da internet com as crianças. Essas crianças todas que têm morrido por conta de matéria. Então, eu fiz até um projeto de lei sobre o assunto. Você pega e diz assim, peraí, aquilo ali está faltando regulação. Ali naquele tema, de alguma maneira, o Estado tem que entrar através do Legislativo. Então, vamos lá, vamos preparar o projeto de lei. Só que, não necessariamente, a população acessa esses dados. Sabe o que acontece. Então, tem um monte de leis, né, que não são aplicadas. Simples assim. E aí elas acabam caducando por falta de uso, né? Outro tema que a gente está discutindo agora é a alienação parental. Tem um relatório que quer acabar com a lei que é de 2013. Eu até fui a favor, porque realmente você vê os problemas que vão sendo criados ao longo de uma lei. Por isso é que o parlamento é sensacional, porque ele vai se adaptando à vida das pessoas. Se a vida muda, a lei muda. Se os costumes mudam, a lei muda. E você vai atualizando a legislação. Então, não é que a gente legisle muito, né? Eu acho que você tem a Câmara de Vereadores legislando, você tem a Assembleia Legislativa legislando, você tem o Congresso Nacional. Às vezes, principalmente as câmaras municipais, legislam, e as assembleias também legislam sobre temas que não são de sua competência. Aí acabam perdendo na justiça. Porque a maioria das matérias é de legislação federal ou municipal. Estadual, então, mal legisla. Por quê? Eles cuidam da polícia, da justiça, dos servidores do Estado, mas eles não têm competência legislativa, por exemplo, com o uso do solo, que é municipal. Competência penal, que é federal. Então, essa legislação, ela é muito rápida. Vamos lá, vou dar um exemplo. A gente apresentou um projeto outro dia, hoje até conversava com o Rodrigo Pimentel sobre ele, que diz assim, quando o cidadão cometeu um crime, né, que inicialmente era do júri, mas se ele for parte de uma organização criminosa, sai do júri e vai para o juiz. Mas, Laura, por quê? Porque
a organização criminosa tem a possibilidade de atentar contra o jurado. Dificilmente contra o juiz, mas contra o jurado, com certeza, porque é muito mais frágil. Então, ele vai à família do jurado e aquele jurado vai ficar quase que obrigado naquele julgamento. Então, isso era... Antes existiam essas organizações como a gente está vivendo hoje na segurança pública? Não. Então, essas mudanças são feitas a partir do que acontece no dia a dia das pessoas. É por isso que é sensacional. Né? Vamos lá, vamos pensar, Nelson Carneiro, a lei do divórcio. Será que quando ele começou o divórcio, ele demorou 27 anos, porque a cultura do país ainda não permitia que aqueles deputados pensassem como ele. E quando ele ainda brincava, ele dizia assim, sabe quando eu vou conseguir aprovar o divórcio? Quando as famílias dos deputados começarem a reclamar com ele, deputado, que quer se divorciar. E é real. Então, não é o deputado, especialmente, eu estou dizendo, quando aquilo entra dentro da sociedade, é ali que a lei muda. É ali que vem a urgência, é ali que a gente consegue aprovar. E a gente está vivendo, assim, reforma tributária, 30, 40 anos para a gente conseguir fazer a reforma tributária. Fizemos o primeiro texto, mas é claro que tem um monte de léguas, como eu diria. Mas por que se fez isso? Porque você está vivendo no país inteiro um momento muito difícil, fiscal. Então, todos pediram para que a gente se mexesse. Quer dizer, todos pediram, não. A sociedade acaba cobrando da política e, portanto, dos políticos. Laura, você é conhecida como uma das mais atuantes parlamentares. Isso não é confete, isso é realidade, porque a gente, com todo respeito, trazer aqui alguém que não tem esse protagonismo, isso está dentro do pacote, né? Deveria estar dentro do pacote de todos, né? Você é uma que menos falta. Não, é porque eu sou abusada. Conta pra gente aí. Não, é simples. Você participa dessas comissões todas que eu tenho aqui? Como é que é isso? Eu presido a Comissão de Esporte, eu sou da Comissão de Justiça, da Comissão de Finanças. O Marinho está aqui do lado fazendo sinal para a gente, falta 5 minutos que ele tem, mas acontece o seguinte, ele deixou de nos dar aqueles 20 minutos, então vamos negociar, Marinho. Nem eu nem você, 15. Bom, mas a gente tem... Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, você é a primeira vice-presidente. Eu agora já não sou mais, quer dizer, eu era no ano passado primeira vice-presidente, eu acho que agora me puseram de segunda ou de terceira, não sei. Comissão do Esporte, presidente. Isso eu sou. Será que eu sou a primeira vice do... Comissão Especial, isso aqui está para estar atualizado. Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, primeira vice-presidente. Primeira vice-presidente. Olha só, Comissão de Previdência, Assistência Social e Infância e Adolescência Social. Membro. Não, eu sou... Não, agora me elegeram semana passada, eu nem lá consegui chegar para ser eleita, mas fui eleita. Segunda vice-presidente. Comissão de Constituição e Justiça. Estou lá também. Comissão de Finanças e Tributação. Também estou lá. Aí, só pedrada aqui. Só pedrada. Aqui não tem nada. O que eu faço? Eu organizo meu tempo. Eu organizo meu tempo. Realmente, em Brasília, eu não respiro. Né? Eu começo normalmente terça de manhã e vou até quinta de manhã, assim, sem ter tempo de almoçar. Não dá. E eu adoro legislação. É o que eu gosto. Né? Eu gosto do legislativo. Claro que também acabo tendo que tomar ações executivas, ou pelo menos conversar muito com o executivo. Mas eu gosto do parlamento. Então, relatar um projeto, discutir uma matéria, para mim é muito prazeroso. Nem todo mundo gosta disso. Às vezes a pessoa gosta mais de resolver um problema no ministério. Eu vou resolver o problema no ministério pelo telefone, só se for muito grave, eu tiver um prefeito, aí eu vou, mas se não, o meu tempo é gasto no parlamento. Então eu gosto de relatar, os deputados pedem para eu relatar, porque, modéstia à parte, eu consigo aprovar meus relatórios. E é isso aí, por exemplo, se eu relato a matéria na Previdência, todas as matérias, todos os projetos de lei, obrigatoriamente passam, salvo urgência, que aí vai direto a plenário, passam pela Comissão de Finanças e pela CCJ. Então, se eu relato uma matéria na Previdência, normalmente o autor, ou, enfim, a categoria
que é alcançada, me pedem para relatar na CCJ na Finanças e depois na Comissão de Justiça. Então, às vezes, eu relato o projeto 3 vezes. Claro, com temáticas diferentes. Na Comissão de Finanças, você só trata da compatibilidade com o orçamento, com a questão, não pode ter custo, enfim. E na Comissão de Justiça, aí você vai ver se é constitucional a matéria, se é jurídica, se ela tem algum erro de legalidade. Mas na primeira comissão, que a gente chama comissão de mérito, nada disso. Você vai ver se aquela matéria é boa, se aquele projeto contribui para a sociedade ou não. Laura, vamos tentar buscar dar alguns recados aqui dentro dessas comissões para quem são aqueles destinatários. É o que você fala, a lei ela é feita, ela tem que chegar lá na ponta. Tem que chegar lá na tá? ponta. Então, recentemente eu estava aqui na condição de presidente da Associação Comercial de Friburgo, num encontro nacional em Brasília. E lá nós estávamos aqui fazendo até a cobertura para a Zoom e tive a possibilidade de entrevistar a presidente da Federação da Paraíba. E lá ela, falando sobre a mulher, na força da mulher, ela disse o seguinte, olha só, a mulher ela não precisa de empoderamento, a mulher precisa de cota. A mulher precisa de espaço e tal. O que você, como vice-presidente e primeira presidente de uma comissão de defesa dos direitos da mulher, quer dizer, ainda, porque esse debate ainda ele vai precisa, e volta. Sim, ainda precisa. O que é esse debate? Ainda precisa. Na verdade, se você não der... O empoderamento é mais ou menos você dizer o seguinte... O que é o empoderamento? Pois é mais ou menos você dizer o seguinte, como é que eu faço para que a mulher tenha as mesmas condições que o homem tem? É isso. Vamos lá, o salário não era igual, tem uma legislação que obriga, né? Nova, legislação do governo Lula, mas não obriga. O homem não sofre violência física, ou poucos sofrem, né? Muito poucos. A gente tem hoje um estupro a cada 6 minutos no Rio de Janeiro. 6 minutos. Isso é a mulher que é estuprada, é a criança que é estuprada, é o adolescente que é estuprado. Então, é óbvio, você não tem uma lei Maria da Penha, a melhor lei considerada uma das melhores do mundo, à toa. Você tem porque você ainda não chegou num estágio tal de civilidade nacional que entenda que mulher não é objeto, né, que mulher tem possibilidades, que mulher sofre, que mulher não tem que ser ofendida, que mulher não pode ser vilipendiada, não pode ser violentada. Porque ainda tem, em vários rincões do nosso país, pessoas que acham que mulher é propriedade do outro. Homens que fazem ofensas que pode parecer que é uma... que acabam com a autoestima dessa mulher na sua relação de dia a dia. E a mulher nem percebe. Se você ouvir alguns depoimentos de como que é chamada violência psicológica, você pode destruir uma mulher. Quando você destrói a autoestima dela. Nossa, hoje você está muito gorda, né? Aí a mãe diz, nossa, esse cabelo está horrível. Nossa, para pensar, menina. Não aguento mais olhar para você. Enfim, são frasezinhas que parecem inocentes, mas que juntas vão acabar com aquela mulher. Aí você, normalmente, a cultura brasileira fez com que a maioria das mulheres... Quer dizer, agora já não, mas porque isso que eu te disse, vai mudando. Mas em determinado momento, a maioria das mulheres não trabalhava, não tinha acesso à informação, não é isso? Agora não. A mulher começa a trabalhar, a mulher começa a entrar em todos os setores do mundo. E isso possibilita que a gente avance. E isso é empoderamento. Como é que você cria as condições para que essa mulher voe sozinha? Não quer dizer que ela não possa ter um companheiro. Quer dizer que ela pode ter o companheiro se ela quiser ter. E não ser obrigada a ter, porque ela precisa do dinheiro dele. Olha o recado, gente. Agora vamos lá para a Comissão de Esporte. Primeira mulher a presidir a Comissão de Esporte, né? Marins, olha, eu quero te dizer que o vereador Marins está quase matando a gente aqui. E ele me olha, me enforcando, entendeu? Não, além de enforcar... aqui, Comissão de Esporte, só dar uma mensagem... Comissão de Esporte, eu acho que a gente está entrando numa era
Bom, o esporte para o Brasil é importantíssimo no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, então, a gente brinca que é a capital do esporte. Eu não tenho dúvida da importância do esporte, mas principalmente na inclusão, né? E a gente está trabalhando para que a gente possa ajudar na inclusão. Não só de Paralímpico, não, das pessoas vulneráveis que não acessam no contraturno o esporte. Isso a gente faz há muitos anos com a Universidade Federal, com a UF, a gente faz isso com a Unirio e a gente está tentando que isso vire uma grande política de trabalhar direto com as pessoas, nas áreas, para que as pessoas, as crianças e adolescentes e idosos, eventualmente, tenham no contraturno algum tipo. O contraturno não tem para idoso, mas crianças e adolescentes tenham no contraturno atendimento. Eu não posso abrir mão de provocá-la com relação a essa comissão especial, especial do combate ao câncer, porque Friburgo está se construindo um hospital aqui, né, do Estado, com relação a um hospital oncológico. A gente sabe que é muito complexo, as pessoas saem daqui de madrugada de toda a região para ir para o Rio e tal, é deprimente, é decadente, é tudo muito isso, triste. Mas a gente ainda ouve falar que talvez não tenha radioterapia, tenha só quimioterapia, então temos que trabalhar isso, vamos contar com o seu empenho também para entrar nisso. Ter certeza que eu estou entrando aqui agora. Fala um pouquinho só dessa comissão. Como é que a gente pode contar? Essa comissão é muito importante. A gente criou a Política Nacional contra o Câncer. Agora tem um projeto nosso que a comissão ajudou. Aliás, foi a partir de uma audiência pública que a gente fez, que é o projeto que acaba com o Papa Nicolau de mulheres e vai obrigar a vacina contra o HPV pelo SUS. E isso vai facilitar a vida das mulheres. É o câncer que mais mata mulheres no Brasil, é o câncer de colo de útero. Então, a gente vai conseguir combater com muito mais veemência. E é isso, essa comissão trata de todos os assuntos que digam respeito a câncer. Então, todos os projetos de lei que possam ajudar, que possam mudar o SUS, é o que a gente faz lá. Deputada, tensão entre o Congresso e o STF. Acho que isso tem chegado aqui na base. Mas é real. É real. Porque uma quebra de braço, por exemplo, nós, semana passada, a discussão foi... semana passada, retrasada, a discussão foi o caso Ramage. Mas não é o caso Ramage. Não tem nada a ver com o Ramage. A questão é, o relatório ampliava o poder da Câmara. Não só para o deputado, mas para outros integrantes daquela mesma ação penal. Então, o Congresso tranca uma ação penal para além de um parlamentar. Não pode. Tem uma súmula dizendo que não pode. Por outro lado, o Supremo também não pode dizer o que a gente tem que votar, nem como a gente tem que votar. Então, eu acho que os dois lados, nesse momento, precisam achar um denominador comum. Por exemplo, vamos lá na questão da anistia. Eu não sou a favor da anistia. Mas eu acho um absurdo a dosimetria das penas que foi usada com várias das pessoas. Então, o Congresso e o Supremo, senão você vai ter uma crise institucional brasileira, isso é um horror. Tem que achar um meio termo, tem que achar um caminho. Né? Não é justo você punir uma pessoa que cometeu erro, e eu não tenho com 17 anos, porque cometeu um erro que, perto de outros, é maior do que o crime de homicídio, então não pode. Não faz sentido, concorda? Do que um homicídio ou um latrocínio na hora da pena. Então não faz sentido. Tem várias pessoas que foram condenadas a 14, 17 anos na história do Rio de Janeiro. Não é justo. Isso é uma posição do Supremo. Mas essa posição do Supremo, como o parlamento não tem este poder, tem que conversar com o Supremo. Da mesma maneira, a gente foi lá votar as cadeiras, as vagas dos deputados no Brasil inteiro. Mas nessa matéria, por exemplo, o Supremo deu um prazo para o parlamento. Foi sensato e o parlamento cumpriu o seu prazo e votou. Agora, não pode nem o Supremo legislar, nem a Câmara achar que pode julgar. Deputado, estamos chegando ao final e acho que é importante a gente ver o seguinte. Hoje, há um tempo, há pouco atrás, o Congresso estava em terceiro lugar entre os três poderes em termos de prestígio. Hoje Deve continuar. Não, mas hoje eu vi agora, para estar com a senhora aqui, que o Congresso, o STF
e o Congresso, eles hoje estão com mais prestígio do que o Executivo. O que está acontecendo com o Executivo que está perdendo, está desidratando? É o presidente no terceiro, o Lula 3 e tal. Isso é rápido para a gente, porque está aqui, mas só, o que está acontecendo? É o Congresso que está aparecendo eu te mais? diria que, na verdade, o governo Lula tem acertado em muita coisa, né? Vamos dizer, se você for parar para pensar nos programas sociais, nos programas que afetam diretamente a população, como o Pé de Meia, como eu falei aqui no meio da conversa, como mesmo o Bolsa Família ou a reformulação do Bolsa Família, ele continua acertando, né? Mas você tem uma vida real, que é quando você vai no mercado comprar e o preço aumentou. E as pessoas não têm de onde tirar para comprar. Então é natural que você esteja nesse momento, quando a economia não vai tão bem, embora os números sejam ótimos, mas ela não vai no teu bolso. E aí você sente e você rejeita. É humano. Deputada, nós estamos chegando então exatamente ao final. A deputada veio a Nova Friburgo, vai receber hoje uma distinção, quer dizer, um título de cidadania. E acho que a partir desse título eu queria me dirigir a você, prefeito, prefeito da nossa cidade, prefeito de todas as cidades por onde esse programa pode estar chegando no estado do Rio de Janeiro. Convide a deputada Laura Carneiro para ir à sua cidade. Convide para conhecer, se você não conhece, convide a deputada Laura. É uma parlamentar diferenciada. Eu tenho uma experiência de vida pública ao longo dos anos e posso dizer para você o seguinte, é alguém que você, com certeza, você vai ter a possibilidade de ter uma alinhada, e mais do que uma aliada, uma cúmplice. Então, eu acho que está faltando isso, está faltando, às vezes, alguns, às vezes, a humildade, porque acontece o seguinte, lá na frente, cada um vai ver quem tem mais garrafa vazia para encher. Tá? Mas no momento, o que a deputada está dizendo é o seguinte, nós estamos lá em Brasília, estamos preocupados aqui, né, com a transformação, com a mudança, e acompanhar o que é mais certo na vida, que são as mudanças, e às vezes o que nós estamos fazendo lá não está conseguindo chegar aqui. Então, precisa chegar. Precisa chegar. Então, ela se coloca com certeza à disposição, como tem se colocado. É uma parceira que está agora, uma parceira com a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, chegou, esteve lá com a gente, está aqui, vai voltar a Friburgo para poder lançar 2 programas, um ligado a mulheres, outro ligado a jovens, e nós vamos aguardar. E, deputada, o que faltou falar? Eu tenho certeza que muita coisa, olha só, muita coisa eu preparei, era para 1 hora e vamos fazer com 30 minutos. Né? Então, reduzimos. Mas eu acho que é um prazerzaço estar aqui com a senhora. Eu acho que hoje, agora, antes, para terminar, agradecer a Associação Comercial pelo trabalho que vocês estão fazendo. Né? A gente está tentando contribuir, vocês fazem um trabalho lindo na agricultura, a gente vai tentar aí contribuir com uma máquina, né, das nossas emendas, porque eu acho que é a forma que a gente tem de aplaudir as ações bem feitas. Né? A gente tem feito isso em alguns municípios. Aqui em Friburgo a gente vai fazer com a Associação Comercial e Agrícola também, porque é uma forma de fazer a cidade. Né? Claro, tem o pedido do vereador Marcos Marins, mas é uma forma de fazer com que a cidade entenda como a sociedade civil pode ser organizada e pode ajudar a população. E pode, de verdade, contribuir para o seu dia a dia. Quando vocês pensam na produção lá de lúpulo, que é uma coisa interessantíssima, e vocês pensam na estrada vicinal para ela escoar a produção dela, você, na verdade, está desenvolvendo o município. Então, a gente tem que aplaudir esse tipo de iniciativa. Eu aprendi na minha vida que ninguém faz nada sozinho. E ninguém é capaz sozinho. Você sempre tem alguém ao seu lado para te ajudar. Você sempre tem que ter alguém ao seu lado para caminhar junto. E é isso que eu faço. Esse é meu lema de vida. Eu saio caminhando e vou construindo relações e construindo ajudas, porque eu acho que é assim que tem que ser. Gente, olha só, eu acabei de receber aqui essa notícia sensacional, maravilhosa. A deputada acaba de falar publicamente aqui que a Associação Comercial será contemplada aqui com uma máquina, com uma retroescavadeira. Isso, que é o que é importante para vocês. Dentro da nossa área, nós apresentamos alguns programas, e o programa na área, nós somos uma Associação Comercial e Agrícola de Nova Friburgo, mais de 107 anos de existência, estava lá presente com o vereador Marcos Marins, e aí ela se sensibilizou e agora está anunciando que ela está propondo aí uma emenda junto ao Ministério da Agricultura que possa destinar para cá, para Nova Friburgo,
Friburgo, através da associação agrícola, que é a nossa, um equipamento desse para que possa melhorar a vida sua, a sua vida, a nossa vida. Então, deputado, eu acho que é isso que faz com certeza a diferença. A senhora trazer, acho que não é um presente, eu acho que é uma prestação de contas do mandato. Do mandato. E essa prestação de contas vai chegar à base. Muito obrigado. Obrigada, meu amor. Obrigado pelo carinho, justa e merecida essa homenagem que a senhora recebe em Nova Friburgo. Venha outras vezes e nós estaremos aqui sempre de portas abertas. Espero que outros municípios, como aqui, como a Associação Comercial, outras associações, possam convidar a nossa deputada Laura Carneiro, ok? Obrigada, muito obrigado e até uma próxima obrigada. oportunidade. Foi muito bom esse bate-papo. Foi ótimo. Eu adorei. E o vereador Marcos Marins vai me trazer muitas vezes a Friburgo, pode ter certeza. Com certeza. Obrigado, vereador. Obrigada, querido.